Pessoal, vamos começar a última parte aqui, parte 3 da matéria, do assunto, né, matéria constitucional, né? É a penúltima da matéria, então a penúltima semana de direito constitucional. A gente vai falar sobre estado de defesa e estado de sítio, terminar essa matéria. A questão 21 vai falar que o decreto que instituir o estado de defesa vai determinar, entre outras medidas, a derrogação da garantia de inviolabilidade do domicílio, ou seja, vai poder violar domicílios. Tem isso no estado de defesa? Não. Lembrar que no estado de defesa vai ter restrição de direitos. Qual direito? Restrição de reunião e sigilo de comunicação. Então lembrar, restrição de reunião e sigilo de comunicação, estado de defesa. O que mais? Sigilo de comunicação, tem o sigilo de comunicação e correspondência. Mas tem uma situação que é parecida, certo? Com a inviolabilidade, que tem a garantia da inviolabilidade do domicílio, mas não se confunde com essa, com a derrogação. Não se confunde com essa, que é o que? A ocupação de uso temporário de bens e de serviços. Então tem essa possibilidade? Tem, mas é bens e serviços de forma temporária, públicos, bens e serviços públicos, não qualquer domicílio. Qual a hipótese? Da calamidade pública só, ok? Então veja, no estado de defesa vai ter então aí o decreto que instituir determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas abrangidas e indicará nos termos da lei, dos limites da lei, medidas coercitivas a vigorarem, dentre elas as restrições de direito de reunião, sigilo de correspondência e comunicação. E aqui por fim o que? Ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. Então na hipótese de calamidade pública pode ocorrer a ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos, ok? Públicos. Então a questão está incorreta porque não tem a derrogação da garantia da inviolabilidade do domicílio no estado de defesa. Questão 22. Solicitada a autorização para a decretação de estado de sítio. Veja que o estado de sítio tem sim uma solicitação prévia. Estado de defesa tem a decretação, depois é submetido ao Congresso Nacional. Então, por enquanto, está correto. Ocorreu então a solicitação durante um recesso parlamentar. O presidente do Senado Federal, nesse caso, ele vai o quê? De imediato deverá convocar extraordinariamente quem? O Congresso Nacional, para reunir dentro de 10 dias a fim de apreciar o ato. O que está errado aqui? O erro é o que? É em 5 dias. O que nós temos 10 dias na decretação aí de estado de sítio ou de defesa? No estado de defesa, o decreto vai ser apreciado num prazo não superior a 10 dias. A incomunicabilidade dos presos no caso de estado de defesa não pode ser superior, regra, a 10 dias. Então nós temos só nessas duas situações que nós temos a previsão dos 10 dias. Então talvez o examinador tentou confundir aí, dizendo que a apreciação seria dentro dos 5 dias aí que ocorreria então aí a reunião. Então esse prazo é um prazo de 5 dias e não de 10 dias. Vamos ver? Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o estado de recesso parlamentar, o Senado Federal, mediante aí a convocação do presidente dele, do Senado, vai convocar o Congresso Nacional para reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Então tem 5 dias para apreciar o ato, não 10, então questão errada. 23. Na vigência do estado de sítio são permitidas penas de mortes ou banimento aos cidadãos que cometem crime de terrorismo. Primeiro,
pena de morte apenas em caso de guerra declarada. Estado de sítio pode ter, no caso de guerra, ser decretado no caso de guerra declarada e por causa da ineficácia das medidas que foram adotadas do estado de defesa. Então o estado de defesa dura 30, pode durar mais 30, foi ineficaz, pode ser decretado o estado de defesa. Nesse caso não é caso de guerra declarada, então não haverá pena de morte também. E banimento nunca vai ter pena de banimento. Então, em resumo, estado de sítio somente quando ocorrer guerra declarada poderá ocorrer pena de morte, caso contrário não. Mas o banimento também não terá. Então, ó, não haverá Constituição Federal penas de morte, com a exceção caso de guerra declarada, e pena de banimento não tem exceção. Então, questão toda errada. 24. Cidadão preso por crime cometido durante estado de defesa poderá ficar incomunicável. É vedado pela Constituição Federal a incomunicabilidade de preso em estado de defesa, ok? Então, na vigência do estado de defesa, que é uma situação mais branda que o estado de sítio, é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, não pode. Então, questão errada. 25. Essa questão 25 aqui é uma questão que é quase uma loteria para você acertar numa prova. Por quê? Primeiramente, nós temos situações que podem ocorrer o estado de defesa. Então aqui está falando sobre o estado de defesa. Ele vai trazer uma situação para perguntar para você se configura nesse caso o estado de defesa, ok? Então veja, revoltados pela política salarial, centrais sindicais de determinado estado da federação paralisaram atividades na quase totalidade dos setores produtivos daquela unidade federativa. Então, está quase tudo parado no estado, certo? No estado está tudo parado, quase tudo parado. Contando com o apoio maciço da população, então a população está envolvida, a greve prolongou por semanas, sem que chegasse a um consenso. Diante do impasse, iniciaram-se os conflitos entre manifestantes e policiais na rua. Então está tendo conflito na rua. Então veja, parou tudo, quase tudo, pelo menos, quase a totalidade, e agora está tendo conflito na rua. Diante, nesse caso, é legítima a decretação de estado de defesa. Então teve conflito, estão tendo conflito. E aí? E aí que o CESP colocou que essa questão está o quê? Incorreta. Por quê? Nós temos duas situações aí que ensejam uma calamidade, um estado de defesa, que é o que? Iminente instabilidade institucional. Será que não tem uma iminente instabilidade institucional nesse caso aí? A segurança pública não está sendo convocada aí para acalmar os ânimos, está tudo parado? Não sei, segundo o CESP diz que não, ok? Então a calamidade, ou também de calamidade de grandes proporções da natureza, que não é o caso. Mais iminente, poderia ser isso aqui, uma iminente instabilidade institucional. Veja, para responder isso, para a gente tentar pensar como o examinador está pensando, que é sim que é o propósito de resolver as questões, é você entender o examinador, não você achar que sempre ele vai estar errado, apesar que às vezes é difícil, mas para trazer uma ideia para quando cair uma questão similar você acabe acertando, ok? Mesmo às vezes não concordando com a ideia, mas a ideia é você passar e não concordar com o examinador sempre. Então veja, quando tem uma questão parecida com essa aí, que tem aparente subjetividade de você, não, esse caso é ou não é, então a ideia é quando ele trazer, certo, dentro da questão, gerando estabilidade institucional, mas de forma mais explícita, aí que você vai marcar como correto. Cara, essa questão aqui é uma questão, se chegar na prova, eu pelo menos teria
provavelmente um sério risco de errar ela, ok? Porque para mim configuraria sim uma instabilidade institucional aí. Mas o examinador está dizendo, sem entender diferente aí, então depois quando cair nas nossas questões aí, nos simulados, você até traz aí teu entendimento aí, que é bom a gente estar debatendo, comentando a respeito, ok? Para pensar algo diferente aí do que eu estou pensando, que nesse caso aí, a meu ver, está gerando sim uma instabilidade institucional. Mas está um pouco subjetiva, por isso o examinador diz que não tem. Então não tem grave e iminente instabilidade institucional, então por isso que não vai ser decretado estado de defesa. Perfeito? Então, e aqui também, ó, restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçada. Então não está tendo ameaça nas ruas. Questão polêmica. Vamos lá. Questão 26. Uma vez comprovada a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, o presidente da República poderá solicitar autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio, ok? Ok. Então, se for ineficaz aí a medida do estado de defesa, pode sim solicitar autorização para o estado de sítio. Então, decretar o estado de sítio nos casos do que ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida durante o estado de defesa. Questão correta. 27. Conforme ocorreu recentemente no estado do Espírito Santo, o estado de defesa, por decreto do presidente da República, poderá durar até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, questão errada. Não é 6 meses, e sim 30 mais 30. Então, durante o estado de defesa, não será o tempo de duração, o tempo então aí não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 28. É possível o controle jurisdicional sucessivo sobre a conduta do executor das medidas determinadas pelo decreto de estado de defesa. Então foi decretado, tem um decreto do estado de defesa, aí eu tenho designado aí um executor. Esse executor vai tomar algumas ações, algumas medidas, algumas condutas. Essas condutas, ele está dizendo que vão ser apreciadas jurisdicional sucessivo, ou seja, logo após a conduta for adotada, vão ser apreciadas pelo judiciário. Então não vai ser antes, vai ser depois, sucessivo, e vai ter esse controle sim. É o que nós vemos aí pelo artigo 136, parágrafo 3º, a gente vai olhar no inciso 1º, ele vai falar sobre a prisão que pode ocorrer então no estado de defesa, quando ocorrer crime contra o estado determinada pelo executor. Então a prisão determinada pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Então veja que o executor tem o quê? A possibilidade de o quê? Aqui, ó. Determinar. Então o executor pode determinar uma prisão durante o estado de defesa, sem a necessidade de solicitar para o juiz. Então, crime contra o estado. Então veja que aqui ele não está trazendo aí um julgamento, não é a regra. Então aqui é um estado de exceção. No estado de exceção pode ser o executor determinar uma prisão, mas vai ter o controle jurisdicional sucessivo, que vai ser comunicado ao juiz competente. Caso seja ilegal, essa prisão será relaxada.
E no inciso 3º vai falar ainda sobre a prisão ou detenção de qualquer pessoa, ela não pode ser superior a 10 dias. Então, essa decretação de prisão não pode ser superior a 10 dias. Agora, tem exceção, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, o controle jurisdicional sucessivo também está presente aqui. Então, questão correta. Questão 29 é uma questão, logicamente, estava com saudade dele, com uma questão palhaçada. Porque ele está falando aqui, ó, após decretar o estado de sítio, o presidente da República especificará as áreas de abrangência da medida. Certo ou errado? Veja, o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, normas necessárias para sua execução, garantias constitucionais que ficarão suspensas. Colocou tudo isso aonde? No decreto do estado de sítio e publicou. Ok? Ocorreu a publicação desse decreto. Agora, depois de publicado, então eu tenho o decreto, está em vigor. Agora o presidente da República vai designar um executor e vai o que? Designará então o que? As áreas abrangidas, ok? Então teve o decreto, depois primeira situação, depois segunda é as designações, ok? Agora a questão, ele diz que está errado. Então olha, veja de novo, após decretar o estado de sítio, o presidente da República vai especificar as áreas abrangidas da medida. Então veja, áreas abrangidas depois de publicado aí o decreto. Então a questão deveria estar correta, mas ele está dizendo que está errado, porque ele diz lá que após a publicação. Isso ele considerou errado, mas após a decretação, ou seja, decretei, o decreto só vai ter validade depois da publicação. Então é isso que ele trouxe aí como errado, infelizmente, mas beleza? Então após a publicação, fique atento aí. 30. A lei orgânica do DF tem a mesma hierarquia de uma Constituição estadual. Por isso, não pode ser emendado na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. Correto? Correto. Parágrafo 1º do artigo 60 vai dizer que a Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, isso aqui é uma regra que deve ser acompanhada na LODF e nas demais constituições estaduais também. Então, a questão está correta. E assim terminamos nossa bateria referente aos exercícios referentes aí à matéria, ao assunto, perdão, estado de defesa e estado de sítio. Beleza? Um abraço, vamos para a próxima.